Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Chegando live 12:28, graças a Deus, hoje terça-feira, né? Já estamos aí no dia 20 do mês de setembro, já estamos caminhando a passos largos para o final do ano, quem diria, né? Já estamos falando em Natal e Ano Novo, mas até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Deus cuidou de nós. Isso é especial e tremendo para nossas vidas, né? Então, obrigado você aí que nos acompanha sempre, pessoal chegando aí, Salete por aí com a gente, Holanda chegando aí com a gente, pessoal chegando aí devagarzinho, a paz do Senhor Jesus para vocês, que Deus abençoe vocês poderosamente. Essa semana a gente vai começar um negócio muito fantástico. Deus colocou algo no meu coração para eu transmitir para você, para te ajudar, para nos melhorar, né? Para a gente ficar melhor como servos de Deus, como filhos de Deus, como cidadãos dessa terra, como você esposa, você filha, você amiga. Deus hoje quer... nessa semana a gente vai aprender bastante, a gente vai falar bastante e a gente vai sair muito edificado. A gente vai sair muito edificado de tudo isso, como foi a semana passada que a gente conseguiu aprender bastante, falando sobre baixo autoestima, né? Então, quantas pessoas elas têm isso, né? Tem essa coisa da baixa autoestima, não se acha nada, não se acha, não se dá valor. E a gente aprendeu bastante aqui, a gente cresceu, a gente se edificou com tudo que Deus falou para nossas vidas aí, nos alimentou, nos trouxe coisa poderosa e nos deixou feliz, porque o Senhor, Ele cuida de nós dessa forma, amém? Então vamos orar? Vamos começar essa terça-feira, essa live da terça-feira, para essa live dessa semana, orando a Deus, porque tudo que começa com oração tem grandes chances, grandes probabilidades de terminar melhor do que a gente começou, e eu tenho certeza que essa semana vai terminar melhor do que como ela começou, amém? Deixa eu profetizar isso na sua vida hoje, eu quero profetizar isso na sua vida. O que é profetizar? É lançar uma palavra já para o seu futuro, né? Profetizar é lançar palavra para o seu futuro. Então, eu já quero começar profetizando que a sua semana vai terminar muito melhor do que ela começou. Grandes coisas tem o Senhor para fazer, coisas novas tem o Senhor para fazer. Deus quer fazer novo de novo, Ele tem esse prazer, Ele tem essa alegria de fazer isso para nossas vidas, fazer novo de novo, amém? Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Senhor, na beleza da sua santidade, engrandecemos o teu santo nome, adoramos o Senhor, agradecemos ao Senhor por estar conosco, por cuidar de nós, agradecemos ao Senhor por falar conosco, agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, agradecemos ao Senhor pelo respirar, pela oportunidade rica que o Senhor nos concede. Cada dia o Senhor cuida de nós, cada vez melhor, o Senhor tem um carinho, tem um cuidado conosco que é imensurável, e isso nos deixa felizes, isso nos alegra. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado por abençoar essas pessoas que estão conosco aqui na live, aquelas que ainda vão chegar, aquelas que vão assistir num outro tempo, num outro momento. Muito obrigado, Jesus, por nos amar dessa forma, Senhor. Obrigado. Peço a tua bênção sobre essa família, peço a bênção, Senhor, sobre esse coração dessa pessoa que está agora talvez triste, abatido, desanimado, mas que o Senhor restaure, que o Senhor renove, que o Senhor traga luz aonde houver escuridão, que o Senhor traga paz aonde houver guerra, Senhor, que o Senhor traga harmonia aonde está por algum motivo gerando discórdia. Em nome de Jesus,
Isso é o que nós pedimos, isso é o que nós acreditamos e confiamos. Amém? Amém e amém. Queridos, o tema dessa semana vai ser poderoso. O tema dessa semana é: aprenda a se libertar do seu passado para você poder alcançar um futuro glorioso. Amém? Aprenda a se libertar do seu passado para que você possa alcançar o futuro que Deus tem preparado para você. Então essa semana nós vamos falar sobre isso, sobre liberdade do passado, como quebrar essas correntes, como quebrar esses vínculos, como sair, avançar, quebrar essas correntes que muitas vezes nos travam no nosso passado, atrapalhando o nosso presente e interrompendo ou atrasando o nosso futuro. Então essa semana nós vamos falar sobre isso. Livre-se do seu passado para alcançar o futuro que Deus tem para você. E a gente precisa, e isso tem base bíblica, isso tem ensinamentos de Deus nas suas escrituras. Por isso nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa tendência que as pessoas têm de viverem no passado. Muita gente, mas muita gente está presa ao passado. E porque não consegue se libertar do seu passado, elas não conseguem viver o presente e muito menos conseguem alcançar o futuro. Então por isso essa semana nós vamos tratar sobre isso. Então se você conhece alguém que tem problema com o passado, sabe aquela pessoa que só vive no passado, sabe aquela pessoa que não consegue avançar porque ela fica só naquela coisa retroativa, ela fica só lembrando das coisas que aconteceram. E eu vou dizer para você, pessoas que ficam presas no passado não vivem o presente. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos tão preocupados, guarda isso no seu coração, até escreve aí se você quiser. Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso passado, nós estamos tão focados no nosso passado, que nós não vemos o que Deus está fazendo hoje. Entendeu? Guarda isso para você. Tira os olhos do seu passado para que você possa ver o seu presente e sonhar com o seu futuro. O teu passado não cabe no teu presente. Sabia? Ele não cabe. O seu passado não encaixa mais no seu presente. Por mais que você queira, por mais que você ache que vai dar certo, não dá. Porque as coisas, elas se renovam. Elas mudam. Então você precisa, e eu vou te ensinar essa semana sobre isso, você se libertar do seu passado, para você viver um presente de paz e um futuro de esperança. Sabe, às vezes as pessoas, eu já fui questionado por pessoas que dizem assim: pastor, o senhor fala muito sobre futuro. O senhor fala muito sobre perspectiva de futuro, mas que futuro tem uma pessoa de 70? O que tem uma pessoa de 60, de 80 anos? Querido, deixa eu dizer para você, expectativa de futuro não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade. Eu tenho 61 anos, completo 62 anos de idade em dezembro e tenho expectativas extraordinárias para o meu futuro. Eu acredito que eu ainda vou viver coisas maravilhosas. Eu acredito que o melhor de Deus ainda vou viver, eu não vivi ainda. Porque não tem nada a ver com a minha idade. Tem a ver com a fase que eu estou vivendo, com a perspectiva que eu estou vivendo. O que pode mudar muitas vezes é que eu, com 61 anos de idade, não tenho uma expectativa de futuro como tem o meu filho de 29 anos. Ele tem sonhos, ele tem projetos, talvez com valores diferentes, talvez com uma visão diferente,
Mas eu também tenho. Também tenho meus sonhos, meus projetos. Eu ainda quero viver coisas extraordinárias. E eu vou viver, e você também vai viver. Mas para a gente viver coisas extraordinárias no nosso futuro, a gente não pode trazer o nosso passado para o nosso presente. Não pode trazer o passado. Nós temos que nos libertar. Nos libertar do nosso passado. Para poder viver um presente de paz. Um presente de paz. Volto a dizer, se você ficar focado no seu passado, você não vê o que Deus está fazendo agora. E você precisa ver o que Deus está fazendo na sua vida. Tem muita gente que não consegue enxergar o que Deus colocou na sua mão e está triste por aquilo que ele não tem. Já parou para pensar nisso? Tem muita gente que não consegue enxergar, não consegue valorizar, não consegue abraçar aquilo que Deus colocou na vida dela hoje, por causa de coisas que ela não tem, por causa de coisas que ficaram no passado. E deixa eu dizer para você, não olhe para o que você não tem, valorize aquilo que você tem. Não olhe por aquilo que não fique triste por aquilo que passou. Se alegre por aquilo que vai acontecer e que já está acontecendo na sua vida. É isso que nós precisamos valorizar. É assim que a gente vai se libertando do nosso passado. O passado, como diz o poeta Belchior, é uma roupa que não nos cabe mais. Né? Eu gosto de falar muito isso na igreja. Nós ficamos guardando coisas do passado. Tem gente que guarda sapato, que guarda roupa, que guarda coisas, objetos, que não servem mais para nada. Para nada. Ultrapassado. Não tem mais utilidade aquilo, mas a gente fica guardando. Para quê? Para a gente recordar. Quando eu era... Sabe, eu tinha mais ou menos umas 200 fitas cassete, ou até mais. Todo lugar que a gente mexia no nosso guarda-roupa, no nosso escritório, eu achava caixa com fitas cassete de ministrações que eu fiz há anos atrás. Porque na época, na nossa igreja, toda ministração ela era gravada numa fita cassete. E eu guardava aquilo. Um dia, meu irmão, eu olhei para aquele negócio, eu falei, você quer saber de uma coisa? E eu sempre olhava aquilo ali e falava, mas isso aqui é porque eu preguei isso aqui, vai que um dia eu preciso de um tema semelhante a esse, eu vou ouvir. Só que sabe o que aconteceu? Eu não tinha mais aonde ouvir. Porque os aparelhos que eu comprei era para CD. Eu não tinha mais aparelho para fita cassete. Agora, qual era o motivo de eu guardar a fita cassete se nem aparelho para ouvir? O tal do gravador, o tal do... Eu não tinha para ouvir. Você está entendendo o que Deus está falando? Aí sabe o que eu fiz? Peguei esse troço, falei, sabe de uma coisa? Vou jogar tudo fora. Vou jogar tudo no lixo. Eu tinha um monte de esboço de pregação, que eu ficava guardando. Eu fui ver, eu tinha uma mala cheia. Onde eu andava, lá na igreja tinha um monte, em casa tinha um monte, todo lugar que eu andava tinha um monte de esboço. Eu falei, sabe da coisa, eu vou jogar tudo isso fora. Sabe por quê? Porque a minha expectativa é que eu fosse precisar daquilo lá aquilo que eu preguei no passado. Mas eu estava esquecendo, sabe o quê? Que Deus tinha coisas novas. E que Deus não queria que eu pregasse coisas do passado. Deus queria me dar coisas novas. Sabe o que é isso, querido? Depois eu fui analisar. Isso é o tipo de uma muleta que a gente cria. A gente cria uma muleta
E a gente acha assim, não, se eu guardar isso aqui eu tô seguro. Ah, se um dia Deus não me der uma revelação, eu vou aqui no meu 150 esboço que eu tenho e pego um e vou pregar. Nunca precisei disso para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque sempre Deus nos deu uma comida nova, um alimento novo, uma água fresca, um tempo novo para a glória do nome dele. Então eu não precisei recorrer àquilo que estava no meu passado. E eu quero profetizar hoje na sua vida no nome de Jesus. Você não precisa do seu passado. Deus está colocando coisas novas na sua vida todos os dias. Todos os dias Deus vai colocar uma comida nova na sua mesa. Todos os dias Deus vai colocar uma alegria nova no seu coração. Todos os dias Deus vai colocar uma paz de espírito nova no seu coração. Não importa a situação que você vive, não importa o tempo que você está passando, Deus tem coisas novas para você. E se Ele tem coisas novas, para de olhar para o seu passado e começa a focar no seu presente, porque é do seu presente que Deus vai te lançar como uma flecha. Deus vai te lançar como uma flecha para o seu futuro. Para o seu futuro. Deixa eu dizer algo aqui. Você não pode deletar o seu passado. Ah, se a gente pudesse fazer isso, não é verdade? Não é isso que eu vou pedir para você. Sabe? Não tem como apagar o seu passado. Não tem como apagar o seu passado. Ele está aí com você e vai ficar com você, é seu. Você não tem como deletá-lo. Não é como a gente está fazendo alguma coisa no computador e aí a gente fala assim, ah, não quero mais isso daqui não. Aí você vai lá e copia tudo e deleta e acabou e sumiu o arquivo e não tem mais. E você procura o arquivo não tem mais porque você deletou. Mas o passado não é assim. O passado, ele precisa ser reeditado. Reeditado. É isso que nós vamos falar aqui nessa semana. Eu vou aprender a reeditar o meu passado. Eu não consigo apagá-lo, mas eu consigo reeditá-lo. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje aqui? Deus não está querendo colocar em você amnésia. Deus não está na expectativa de que você esqueça tudo. Não, não. Você não vai esquecer tudo, mas você vai reeditar o seu passado. Sabe por quê? Porque algumas coisas nós precisamos perdoar. É verdade. Mexer com o passado, não tem como mexer com o passado se a gente não mexer com perdão. Porque algumas coisas nós precisamos perdoar. Mas após o perdão, nós precisamos reeditar aquela situação. Porque senão ela vai ficar machucando todas as vezes. Você entendeu? É assim que acontece. Alguém me perguntou outro dia, pastor, o senhor me perdoou? Perdoei. Aí eu disse para ela assim, mas eu não esqueci, tá? Ai, pastor, então o senhor guarda mágoas? Não. Não. Eu reeditei esse negócio. Eu não guardei como mágoa, mas eu reeditei isso aí como uma lição para a minha vida. Eu não esqueci. Eu lembro do que aconteceu. Mas isso eu lembro já reeditado. Já não mais como uma ofensa. Nisso, quando eu lembro, isso já não me traz revolta. Eu já não quero me vingar por causa disso. Quando eu lembro disso, que já foi perdoado, isso apenas eu trago à memória aquilo que eu reeditei. Eu deixei isso apenas como uma lição de vida, um aprendizado para a minha vida. Então eu consegui reeditar, eu perdoei e reeditei, e com isso eu consigo caminhar, com isso eu consigo andar. Eu quero ler aqui um versículo para você que vai falar com você poderosamente. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que deixou escrito nas suas escrituras, em Isaías 43, no verso 16 e o verso, ou melhor, no verso 18 e no verso 19, que diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis
as antigas. Olha só, não sou eu que estou mandando você não considerar o seu passado. Não sou eu que estou dizendo assim, liberte-se do seu passado, solte o seu passado. Ei, Deus está mandando eu te dizer, solte o seu passado. Solte ele. Por que você está tão agarrado a ele? Por que você está tão preso a ele? Deus está falando hoje, solta o seu passado. Deixa ele ir para onde ele quer ir. Deixa o seu passado ir para o lugar dele. Ei, o Espírito Santo está falando comigo aqui. Tem gente que não prospera, que não tem um futuro, um presente de paz e um futuro de prosperidade. Sabe por quê? Porque não solta o seu passado. O seu passado quer ir para o lugar dele. O seu passado quer ir para onde para o lugar onde ele deve ficar, que é no passado. Mas você não deixa. Você não deixa. Todo dia você puxa ele um pouquinho. Quando o passado está indo embora, você vai lá, pega na mão, pega ele de volta e traz. Não, traz ele, traz do passado. E o passado não consegue ficar no passado. O passado está sempre no presente. E às vezes não é culpa de ninguém, a não ser sua. Sabe, nós queremos revisitar o nosso passado. E Deus está falando conosco aqui, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Não fica preso ao seu passado, não. Solta ele. Deixa ele navegar, deixa ele ficar no lugar dele. Não tente encaixar o seu passado no seu presente, não serve mais. Não serve mais. Eu já falei aqui. Quantas vezes você talvez tentou reproduzir um passado e não deu certo? Às vezes eu vejo pessoas, sabe, em relacionamentos, principalmente em relacionamentos, querem voltar com o ex, querem voltar com o ex-namorado, querem voltar com o ex, porque acham, era aquele tempo que eu fui feliz. Só que foi isso há 10 anos atrás e hoje ele é uma outra pessoa, você é uma outra pessoa, você tem outros conceitos, aquela pessoa tem outros conceitos, as coisas mudaram. Aí quando você vai tentar se encaixar, você vai falar assim, nossa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque as coisas se renovam. A Bíblia diz, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sabe, às vezes nós saímos da nossa casa para viajar ou para ir para um lugar que nós fomos há 10, 15 anos atrás. E a gente acha que chega lá, a gente vai encontrar a mesma coisa. Que a gente vai ser tão feliz como aquele momento que você viveu. Só que quando você chega lá, tudo mudou. Nada mais é como antes. As coisas mudaram. Sabe, eu vejo gente sonhando em voltar para a terra natal. Eu queria voltar para a minha terra natal. Eu queria voltar a morar lá. Sabe, eu lembro do meu pai. Meu pai, ele ia praticamente uma vez por ano para a terra natal dele. Ele era do Ceará, Fortaleza, mais especificamente da cidade de Quixeramobim. E todas as vezes que ele voltava, ele dizia assim, eu não aguento mais aquele lugar não. Aquilo não é mais para mim não. Eu não sei como que eu conseguia viver lá. Sabe por quê? Porque ele já estava acostumado a viver aqui em São Paulo. E o passado dele não cabia mais no presente que ele estava vivendo. E eu quero profetizar isso na sua vida. Deus tem um presente extraordinário para fazer através da sua vida, na sua vida e pela sua vida. E Ele tem um futuro poderoso. E lembre-se, o futuro não tem nada a ver com a sua idade. O futuro, ele é daqui a 1 minuto. Um futuro é daqui a 1 hora. O futuro é amanhã. Então Jesus está falando para nós, Deus está falando para nós. Haverá coisas que nós vamos precisar perdoar. Mas haverá coisas, situações que nós vamos precisar também reedificar. Na verdade, nós vamos precisar ressignificar. Dar um ressignificado
a essa situação. Eu vou deixar uma dica para a gente falar amanhã. Deus, Ele perdoa você. Deus, Ele perdoa você. Mas Ele não perdoa por você. Amém? Deus perdoa o seu passado. Mas quem tem que ressignificar o seu passado é você. Amém? Então fique com essa palavra. Fique com essa palavra. Não vos lembrei das coisas passadas. Hoje a palavra é: solte o seu passado. Solte o seu passado. Deixe o seu passado ir para o lugar dele. Tira o seu passado do seu presente. Não permita que o seu passado trave o seu futuro. E isso não depende de Deus, só depende de você. Porque Deus já perdoou o seu passado. Agora, quem tem que ressignificar esse passado, aí já é com você. Já não é mais Deus. Aí é você que tem que fazer a sua parte. Vou contar aqui uma ilustração. Uma criança, um pastor chega na casa de um membro e de um amigo, e ele se depara com uma criança que estava com a mão presa dentro de um vaso. E a criança presa com a mão dentro de um vaso, ela enfiou a mão e não conseguia puxar a mão de volta. Coisa de criança. E todo mundo conversando, e o pai conversando, tenta de um jeito, tenta do outro, faz isso, faz aquilo, e a criança não conseguia tirar a mão. E eles estavam com medo de quebrar o vaso e machucar a mão da criança na hora que quebrasse o vaso era de barro, mas eles ficaram com medo de cortar a mão da criança ou coisa parecida. Aí o pastor que chegou, pegou a criança, colocou ela no colo e sussurrou algo no ouvido dela. Depois que ele sussurrou algo no ouvido dela, ele tirou ela do colo, a criança colocou a mão com o vaso em cima de uma mesa e puxou a mão e a mão saiu. Aí todo mundo ficou preocupado, todo mundo ficou assim naquela expectativa. Como que o pastor conseguiu fazer com que essa mão saísse? E perguntaram para o pastor. E o pastor falou: foi simples. Eu disse para ele: solte a moeda, que depois a gente tira a moeda de dentro do vaso. Solte a moeda e puxe a sua mão. A criança estava com a mão fechada, a mão não saía de dentro do vaso. Quando a criança soltou a mão, soltou a moeda, a mão se diminuiu e ele tirou a mão e ele depois tirou a moeda. Moral da história: às vezes somos nós que estamos segurando o nosso passado e não deixa a gente se libertar. É a gente que não se liberta. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com as pessoas, só tem a ver com nós mesmos, que precisamos soltar a moeda. Soltar a moeda. A moeda para aquele menino era uma segurança. A moeda para aquele menino tinha algum valor. E às vezes, como eu falei para você da fita cassete, como eu falei dos esboços de pregação, como eu falei dos objetos que a gente guarda. Sabe por que a gente guarda? Porque a gente acha que um dia vai precisar. Mas sabe o que vai acontecer? Não, você não vai precisar. Porque Deus está fazendo coisas novas. Você não vai precisar daquilo. Aquilo faz parte do seu passado. Deus tem um presente glorioso, poderoso, de paz,
alegria e prosperidade. E ter um futuro ainda maior e muito melhor para você. Então, abra a mão hoje. Solta o seu passado. Deixa ele ir para o lugar onde ele tem que estar. E viva um futuro e um presente extraordinário. Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Senhor. Na beleza da tua santidade, glorificamos o teu santo nome. Pai, nós falamos aqui sobre perdão. Falamos sobre reeditar, Senhor, o nosso passado. Nós precisamos sim, Senhor, nós precisamos sim reeditar o nosso passado. Nós não queremos pedir que o Senhor apague, porque não há como o Senhor fazer isso, ou mesmo sendo o Senhor poderoso para fazer o que quiser. Mas não é assim que o Senhor trabalha. O Senhor, eu vejo na palavra, Senhor, o Senhor sempre dando a nós possibilidade de coisas novas e coisas melhores. Tão melhores, que nós optamos pelo nosso presente ao invés do nosso passado. Pai, eu quero pedir que nesta tarde o Senhor possa visitar esse homem, possa visitar essa mulher, ó Deus, e reeditar, ajudá-la, Senhor, a reeditar. Porque o Senhor já perdoou o passado. O Senhor a tua palavra diz que o Senhor já jogou até no mar do esquecimento o nosso passado. Mas muitas vezes, Senhor, nós insistimos em não abrir a mão. Insistimos, Senhor, em guardar algumas coisas. Nós entregamos muitas coisas nas tuas mãos e pedimos, Senhor, resolve isso. Mas às vezes nós temos, Senhor, os nossos traumas e as nossas lembranças de estimação, que não temos coragem de abrir mão. Assim como a ilustração dessa criança que segurava essa moeda, e essa moeda fez com que ele ficasse preso, com a mão presa, com o braço preso, Senhor, ao vaso. Assim, Senhor, muitas vezes nós estamos segurando o nosso passado, estamos presos, não conseguimos navegar em novas águas, não conseguimos caminhar por novos caminhos. Não conseguimos, Senhor, viver o novo, porque estamos presos às coisas velhas do passado. Nesta tarde, eu peço a tua bênção e a tua misericórdia, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a reeditar o nosso passado, para a glória do teu santo nome, e viver coisas novas e firmes, que só o Senhor pode nos anunciar. Amém? Vamos lá pro print. Manda coraçãozinho aí para cima pra gente printar, para ficar bem bonito, para ficar bem bacana. Isso. Se essa palavra falou com você, claro. Se isso se edificou a sua vida, se você entendeu que é bênção para a sua vida, se realmente essa palavra falou com você, manda aí uns coraçãozinhos para cima, pra gente tirar um print e ficar bem bonito. Amém? Que Deus abençoe você. Passa essa live para um monte de gente, tá? E amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre como me libertar do meu passado. Para que eu possa alcançar o futuro que Deus quer para mim. E eu vou voltar a falar para você. Sabe? Não se preocupe com o negócio de idade. Tem gente que não gosta de ouvir esse tipo de coisa, porque fala assim, eu já tenho 80 anos, vou morrer daqui, não sei. Não importa se você tem 10 anos ou se você tem 100 anos. O seu futuro é daqui a 1 minuto. É daqui a 30 segundos. Já é o seu futuro. Amém? Então Deus tem coisas lindas para você. Então você vai se libertar. Lembra dela, não esquece essa ilustração. Solta o seu passado. Solta ele. Deixa ele ir para o lugar onde ele tem que ficar. Viva o seu presente e prepare-se para um futuro poderoso. Amém? Beijo no seu coração. Amo vocês de paixão. Vocês sabem disso. Sabem que a gente está sempre junto. E é uma alegria para mim poder estar aqui com vocês. É uma alegria poder viver esse tempo com vocês. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau.